Um povo exclusivamente seu. O nosso tema deste mês de aniversário, mês de março, é Deus e o seu povo. Eu relutei bastante em adotar este título para a nossa série de mensagens, e a razão da relutância é a seguinte: a expressão povo, a palavra povo, é polissêmica, ou seja, ela possui muitos significados, possui muitos sentidos. Por exemplo, o que é que vem à sua mente quando esta palavra é mencionada? Povo. O que é que você pensa imediatamente? Você pensa numa multidão? Você pensa nos trabalhadores? Você pensa num grupo de pessoas protestando? Você pensa em pessoas exploradas? Ou quem sabe nesses dias você imagine um bloco de carnaval, pessoas pulando, pessoas cantando, pessoas dançando. Afinal, quem é o povo? Que povo é esse que nós mencionamos? Em geral, eu gosto muito dos textos de Rubem Alves, escritor, educador, filósofo, pensador brasileiro. Mas há um texto, dentre os muitos textos dele que eu gosto, aprecio, há um texto em especial que eu gosto e que gostaria de destacar para vocês nesta manhã. O texto tem o seguinte título: Ganhei Coragem. Não sei se foi escrito em 2002 ou foi escrito em 2005, mas não é um texto tão recente. É uma reflexão a respeito do povo. Nesse texto, Rubem Alves faz algumas afirmações que são extremamente corajosas e algumas delas talvez sejam tidas como polêmicas. São corajosas principalmente para um pensador que sempre foi muito apreciado pelas correntes que se auto-intitulam de esquerda. E você entenderá por que essas afirmações são corajosas. Eu vou tomar alguns minutos para reproduzir para vocês, para dividir com vocês algumas frases, alguns pensamentos desse texto, que é bastante extenso e não poderia ser reproduzido aqui na sua totalidade. Mas eis algumas frases, nós temos o texto na tela, ficará fácil para você acompanhar. Diz assim: a democracia é o governo do povo, não sei se é bom negócio. O fato é que a vontade do povo, além de não ser confiável, é de uma imensa mediocridade. Basta ver os programas de TV que o povo prefere. Mais adiante ele diz: a teologia da libertação sacralizou o povo como instrumento de libertação histórica, nada mais distante dos textos bíblicos. Na Bíblia, o povo e Deus andam sempre em direção opostas. Bastou que Moisés, líder, se distraísse na montanha para que o povo na planície se entregasse à adoração do bezerro de ouro. Outro texto: uma das características do povo é a facilidade com que ele é enganado. O povo é movido pelo poder das imagens e não pelo poder da razão. Quem decide as eleições e a democracia são os produtores de imagens. Outro texto: nem Freud, nem Nietzsche e nem Jesus Cristo confiavam no povo. Jesus foi crucificado pelo voto popular, que elegeu Barrabás, ou seja, livrou Barrabás. Por fim, de vez em quando, diz ele, raramente, o povo fica bonito, mas para que esse acontecimento raro aconteça, é preciso que um poeta entoie uma canção e o povo escute. E finaliza: o povo que amo não é uma realidade, é uma esperança. O povo que amo não é uma realidade, é uma esperança. Deus quis dar forma a essa esperança quando Ele escolheu um povo. Primeiro Israel, depois a igreja de Cristo, a igreja a qual nós pertencemos. É verdade que o povo de Deus, em muitos momentos da história, se deixou confundir com a multidão, com o povo em geral, com as massas, e assumiu seus maus hábitos, o seu mau comportamento, assumiu a sua rebeldia, os seus vícios e até mesmo a sua cegueira. Mas quando isso ocorre, quando o povo de Deus se mistura de tal forma, se confunde, que ele perde a sua identidade, quando isso ocorre é porque o sal perdeu o seu sabor e a luz
deixou de brilhar, a luz deixou de ser luz. Quando há essa confusão, quando há esta mistura, Deus assumiu um desafio extraordinário. Que desafio extraordinário é este? Formar um povo exclusivamente seu, um povo extraído dentre o povo ou extraído dentre os povos. Tomar dessa massa disforme e formar um povo que realizaria, conheceria e praticaria e viveria a sua vontade. Esse é um desafio extraordinário. Tito é um jovem e o trabalho dele é um pequeno retrato, nos dá uma dimensão pequena daquilo que Deus tem feito ao longo da história, o desafio de formar um povo. Na pequena ilha de Creta havia se estabelecido uma comunidade cristã, havia se estabelecido uma igreja, mas o ambiente não era nada favorável à igreja. Era um ambiente extremamente hostil, difícil, um ambiente dissoluto, um ambiente no qual os cristãos enfrentavam grandes dificuldades. E era preciso que Paulo e o seu enviado Tito alertassem, que Tito trabalhasse duramente para que aqueles costumes que estavam na sociedade em Creta não entrassem na igreja e não fossem vivenciados na igreja, destruindo a sua característica de igreja e a sua peculiaridade de ser povo de Deus. Mas como era o povo de Creta? Será que era tão difícil trabalhar entre eles? O próprio Paulo, escrevendo para Tito, nos dá uma pista. Veja comigo o versículo de número 12 do primeiro capítulo. Diz assim: foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. A fama do povo de Creta era tal que cretizar ou cretanizar no grego era uma gíria que era utilizada na literatura grega para significar ou para dizer mentir ou enganar. O modo de vida daquele povo havia se tornado um sinônimo de engano e de mentira. E ali, no meio daquele povo, que Deus resolveu estabelecer o seu povo, a sua igreja. Tito foi a pessoa escolhida para essa missão árdua, para essa missão difícil, por ordem na igreja de Creta. Ao que tudo indica, Tito havia sido convertido pelo ministério de Paulo e ele havia sido mentoreado pelo apóstolo Paulo. Tito era grego, tinha uma personalidade forte, nós sabemos disso porque ele conseguiu resistir ao assédio dos judaizantes em Jerusalém, quando da sua visita acompanhado por Paulo, e eles queriam que ele se circuncidasse, e ele resistiu ao lado do apóstolo Paulo a se submeter à circuncisão. Ele deve ter sido portador de uma personalidade forte, de uma personalidade muito equilibrada. Digo isso pela seguinte razão: as missões que foram designadas pelo apóstolo Paulo, as tarefas, eram tarefas árduas. Por exemplo, Tito foi o enviado do apóstolo Paulo para a problemática igreja de Corinto, para lidar com a igreja de Corinto. Cumprida esta missão, agora Tito é enviado para Creta, para organizar a igreja e para estabelecer ali princípios de vida, princípios de organização que distinguissem a igreja da comunidade ao seu redor e dos costumes que predominavam em Creta. Isso nos leva à pergunta: como é que Deus forma um povo exclusivamente seu? Como Deus toma dentre os povos ou dentro de uma cidade, dentro de uma nação, dentro de uma comunidade, como Deus toma pessoas e faz com que essas pessoas reflitam a sua glória, cumpram a sua vontade. Qual é esse processo? Processo pelo qual Deus toma indivíduos e transforma esses indivíduos no seu povo, os reúne para que sejam o seu povo, a sua igreja, a igreja de Cristo. É isto que o texto que nós lemos expõe, é isso que ele apresenta. E nós vamos ver cada uma dessas etapas. Em primeiro lugar, o povo de Deus é um povo salvo pela graça. Versículo de número 11 que nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O povo de Deus é uma realidade espiritual.
povo de Deus nasce, é formado por aqueles que tiveram seus pecados perdoados em Jesus Cristo. Seus pecados perdoados graciosamente em Jesus Cristo. Pertencer ao povo de Deus é um presente. Nós não temos nenhuma qualificação, nós não ostentamos méritos para que pertençamos ao povo de Deus. O povo de Deus nasce como uma realidade espiritual que é moldada por esse encontro gracioso e salvador com Jesus Cristo. Ilustro isso para você com uma história, a história de um professor de ética e teologia que chegou na sua sala no dia marcado para a prova. Antes da prova, como era o seu costume, ele fez uma recapitulação e era possível perceber no ar a tensão, a apreensão dos alunos, tensão típica dos dias de prova, dias de avaliação. À medida que ele avançava na recapitulação, uma aluna pediu a palavra e disse: professor, essa matéria que o senhor está mencionando não foi estudada por nós no curso. Pacientemente o professor tomou o livro, abriu o livro, texto e disse: olha, está nesse capítulo. E essa matéria será exigida também na prova, tudo aquilo que está no conteúdo desse semestre será exigido na prova. Vocês imaginam que o clima piorou. Ele deu a seguinte orientação em seguida: eu distribuirei a prova para vocês, coloquem o lado do conteúdo na mesa e aguardem a minha orientação para que vocês virem as questões para que possamos lê-las. Assim os alunos receberam, depositaram a prova sobre a carteira com o verso para baixo. A certa altura, terminada a distribuição, ele disse: agora você pode olhar a prova. E eles viraram a prova, estava o nome de cada aluno e à frente do nome estava a nota 10. Nota 10. Diante da perplexidade e da apreensão de alguns, que talvez aquilo fosse uma armadilha, algum tipo de truque do professor, ele disse para eles: a lição de hoje é sobre a graça. A lição de hoje é sobre a graça. A prova já está feita, a nota de vocês já está dada. Vocês não mereceram esta nota, vocês não conquistaram essa nota, mas ela foi atribuída a vocês. Nota 10. Quando nós falamos em graça, nós estamos dizendo isto: nós não fizemos a prova, Jesus a fez por nós. Nós recebemos nota 10, ou seja, nós fomos perdoados, justificados na linguagem paulina por Jesus, exclusivamente com base na obra dele. Quando nós dizemos que o povo de Deus é um povo salvo pela graça, nós estamos enfatizando isto. Pertencemos a Deus pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus, e fomos reunidos, congregados por Deus, por este amor. Deus forma o seu povo a partir da graça dele, e não dos méritos, da bondade, das qualidades, das capacidades que o seu povo tenha ou manifeste. Em segundo lugar, povo de Deus é um povo educado pela graça. Veja comigo esta afirmação na tela. Cristo vem com uma bênção em cada mão, perdão em uma e santidade na outra. Ele nunca dá nenhuma delas a quem não aceitar as duas. Ele nunca dá nenhuma delas a quem não aceitar as duas. O termo bíblico para essa educação com base na graça é santificação, santidade. O povo de Deus se educa pela graça. O encontro com o Salvador Jesus é um encontro que transborda para o dia a dia, que se manifesta no dia a dia, que se manifesta num estilo de vida diferenciado. O encontro Salvador com Jesus Cristo deve aparecer no seu falar, deve aparecer no seu modo de se comportar, deve aparecer no seu modo de ser pai, no seu modo de ser filho, no seu modo de ser marido, no seu modo de ser esposa. Ou seja, a salvação é um estilo de vida marcado pela graça de Deus que penetra todos os campos, todos os terrenos da nossa vida. Isso se chama educação pela graça ou santificação. Tito diz, de modo negativo, que esta santificação, esta educação pela graça, ela consiste na recusa da impiedade e das paixões mundanas. As paixões mundanas significam uma vida centrada no egoísmo,
no seu próprio interesse, naquilo que lhe agrada, e uma vida de completa desconsideração à vontade dos outros, aos desejos dos outros e àquilo que importa às outras pessoas. Mas ele diz 3 coisas positivas a respeito da graça. Se a graça de um lado nos educa fazendo com que rejeitemos as paixões, rejeitemos a impiedade, positivamente a graça se manifesta na nossa vida, na vida do povo de Deus, produzindo os seguintes resultados. Primeiro, um modo de viver sensato. Sensato. A graça nos educa para a sensatez, isto é, para o equilíbrio, para a prudência, para a ponderação, para a reflexão. Sensatez significa bom senso. Como o bom senso é uma qualidade escassa, inclusive no meio do povo de Deus. Bom senso é uma qualidade extremamente escassa. Uma das evidências da presença da graça de Deus é o bom senso. Bom senso no falar, bom senso no agir, bom senso nas ponderações, na tomada de decisões, nos julgamentos. A presença de Deus e a presença da graça de Deus se manifestam através de um modo de vida sensato. Mas ele diz mais, um modo de viver justo. Esse é outro efeito da graça de Deus na vida do cristão. Trata-se do cuidado que o cristão deve ter para não ter 2 pesos e 2 medidas, para não ser incoerente, ser justo como patrão, justo como empregado, ser justo como cidadão, ser justo como governante, cumprindo as suas responsabilidades. Em terceiro lugar, a graça de Deus nos educa para um modo de vida piedoso, um modo de viver piedoso. Piedade não é nada mais do que levar Deus a sério. Piedade significa levar Deus a sério, não debochar de Deus, não debochar da sua palavra. Paulo alerta na carta a Timóteo, na carta a Tito ele fala em piedade, mas na carta dirigida a Timóteo, ele alerta que é preciso cuidado com aquelas pessoas que aparentam piedade, mas de fato não são piedosas. Piedade fundamentada na graça é muito mais do que uma linguagem piegas, é muito mais do que um vocabulário religioso, recheado de chavões evangélicos que são mencionados a todo tempo. Piedade é uma atitude do coração que teme a Deus, de um coração que sabe que está sempre na presença de Deus e vive na presença de Deus. A graça de Deus nos educa como povo de Deus para que haja em nós essas 3 coisas: sensatez, que haja em nós justiça e que haja piedade. Em terceiro lugar, Paulo, escrevendo a Tito, diz que o povo que Deus forma é um povo nutrido pela esperança. É um povo que se alimenta da esperança. É um povo que não tem uma esperança vaga, uma esperança indefinida, mas tem uma esperança muito clara na manifestação gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 13, assim diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Neste dia, no dia da manifestação gloriosa de nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, Paulo, na carta aos Coríntios, ensina que o que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Naquele dia a morte será vencida definitivamente, e a expressão que Paulo lembra é: tragada foi a morte pela vitória. João no Apocalipse diz que naquele dia toda lágrima será enxugada. Não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Finalmente estas coisas serão coisas do passado. Essa é a esperança do povo de Deus. A nossa esperança não é uma esperança indefinida, que as coisas vão melhorar, que nós vamos progredir, que finalmente os males do mundo irão se resolver. Não é essa a nossa esperança. A nossa esperança transcende esta vida e aponta na direção de Cristo e da consumação do reino que foi iniciado por Cristo. Veja uma outra citação de Paulo na carta aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O povo de Deus é nutrido por uma esperança que vai além desta vida.
É esta esperança que nos sustenta, que nos reúne como povo de Deus. Em quarto e último lugar, o povo de Deus é formado, é um povo zeloso de boas obras. Veja comigo o versículo de número 14. O qual a si mesmo, Cristo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esperar pelo céu, aguardar essa bendita esperança faz com que você queira ter um pouco do céu na sua vida e um pouco do céu aqui na terra. Cristãos não são pessoas alienadas. Cristãos não são pessoas que vivem esperando pelo céu ou esperando a vida depois da morte, mas essa esperança do retorno de Jesus faz com que os cristãos sejam ativos. Na expressão paulina, que nós cristãos sejamos zelosos, cuidadosos em relação às boas obras. O povo de Deus não faz o bem por obrigação. O povo de Deus não faz o bem como um peso. O povo de Deus não faz e não deve fazer o bem de modo desleixado, de modo descuidado. O povo de Deus faz o bem com paixão, faz o bem com vocação, faz o bem com interesse em glorificar a Deus, faz o bem com dedicação, faz o bem com consagração. O povo de Deus faz o bem com criatividade. O povo de Deus ama fazer o bem e ama fazê-lo para a glória de Deus. Paulo, nessa breve epístola dirigida a Tito, seu discípulo, Paulo demonstrou grande preocupação que o povo de Deus fosse um povo zeloso por boas obras, fosse um povo praticante de boas obras. Veja o que ele disse a Tito em duas outras passagens da epístola. Tito 2,7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou seja, dê o exemplo, Tito. Faça boas obras. Se você quer que a igreja que está sendo formada em Creta seja uma igreja operosa, zelosa de boas obras, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Capítulo 3, versículo de número 8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Termino a nossa meditação nesta manhã. Nós estamos em nossa jornada rumo aos 150 anos da nossa igreja. E nós queremos ser o povo, ou queremos ser um povo do qual Deus possa dizer: este é meu povo, esta igreja é meu povo. Aqui estão pessoas que foram salvas pela graça. Aqui estão pessoas que estão sendo educadas pela graça de Deus. Aqui estão pessoas que estão vivendo de um modo sensato, de um modo justo, que cultivam uma piedade autêntica, uma piedade que vai além da religiosidade. Aqui estão pessoas que nutrem uma esperança quanto à consumação do reino de Deus em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Aqui estão pessoas que são cuidadosas na prática do bem, não são desleixadas, não negligenciam as boas obras. Com isto eu digo para você, Jesus, a partir desse texto que nós lemos, Jesus não morreu para reunir um monte de gente empedernida, insensível, fanática. Não, Jesus não morreu para isso, mas Jesus morreu para reunir pessoas que são sensíveis àqueles que sofrem, que amam aqueles que sofrem, que praticam o bem de todo o coração. Jesus não morreu para reunir gente ciosa dos seus caprichos, das suas manias, das suas idiosincrasias. Não foi para isso que Jesus morreu. Não é este o povo que Deus tem planejado reunir e glorificar, e por meio desta reunião, glorificar o seu nome. Ele, Jesus, morreu para formar um povo exclusivo, um povo seu, um povo comprado pelo seu sangue, um povo transformado, um povo dedicado, um povo salvo pela graça, mas não só salvo pela graça, um povo educado pela graça de Deus,
um povo alimentado pela esperança e um povo cheio de energia, cheio de vigor para fazer o bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada dia mais povo dele, para a glória dele. Amém.